Vou compartilhar a minha telinha com vocês para a gente já dar início. E hoje, né, dando sequência ali ao nosso cronograma de treinamentos, a gente vai ver um pouquinho melhor do nosso módulo de expansão, que é o CRM de vendas aqui do SUTS. Então, aqui na lateral esquerda em aplicativos, eu vou favoritar o módulo de expansão. E em OK, lá no meu painel Home, ele já fica ali disponível para a gente visualizá-lo, né, como favoritado na nossa área de trabalho. Pessoal, o nosso módulo de expansão, ele atua realmente dentro do SUTS como um CRM de vendas, ou seja, dentro dele a gente tem ali os nossos funis de venda, e em cada um dos nossos funis de vendas, a gente consegue personalizar as nossas etapas do acompanhamento desse nosso candidato, tá? E tanto o funil quanto essas etapas são totalmente personalizadas por vocês. Então, aqui na parte superior, nessa opção de parâmetros, nós temos na lateral esquerda uma abinha de funis, e dentro dessa abinha a gente consegue criar um novo funil. Por exemplo, vocês querem ter um funil de vendas, e dentro desse funil que vocês cadastraram, vocês querem ter etapas. Então, a gente vem ali na lateral direita em etapas, e em nova etapa a gente vai criando todas elas. Então, essa primeira etapa, por exemplo, eu quero que o nome dela seja primeiro contato. Já na segunda etapa, eu quero que seja segundo contato. E aqui vocês vão trazendo, habituando com a realidade de vocês, tá? A terceira etapa, eu quero ligação. E a quarta etapa, fechamento. Quando a gente visualiza, né, todas essas etapas cadastradas, dentro dela nós já conseguimos manter padrões para que os nossos vendedores sigam. Então, dentro de cada etapa, a gente vai conseguir trazer orientações para o vendedor. Então, assim que o lead cai no nosso funil de vendas, ele tem que fazer o primeiro contato. Então, eu já posso deixar uma orientação de fazer ligação para candidato. E eu já consigo deixar essa orientação salva ali nessa minha estrutura de funil. Nós vamos conseguir também deixar avaliações, ou seja, o que o meu vendedor vai precisar naquela etapa, responder que sim ou não, para a gente ter esse histórico, né, do acompanhamento desse candidato. Então, lá no primeiro contato, eu quero que tenha uma avaliação de já foi feita a ligação, para que ele responda se sim, se foi feita ou se não, se ainda não foi feita. E nós vamos ter também, pessoal, os nossos checkpoints, ou seja, aqueles pontos padrões que de forma não obrigatória ou obrigatória devem ser concluídos para que nós ali realmente passamos de uma etapa para outra nessa prospecção. Então, quando o meu vendedor for passar esse lead para da etapa primeiro contato para a de segundo contato, o que ele deve ali fazer uma atividade, algo relacionado para ter isso como concluído? Em checkpoint, que é o nosso ponto padrão, de novo, checkpoint a gente já traz esse cadastro. Então, ele precisa, por exemplo, saber se ali fazer, por exemplo, a avaliação do perfil desse candidato. Esse checkpoint, ele pode não ser obrigatório, então ele pode avançar para o segundo contato sem, de fato, ter feito essa avaliação. Mas, já na etapa de segundo contato, ele não vai poder passar para a etapa de ligação enquanto ele não fizer a conclusão. Então, eu crio um novo checkpoint dessa avaliação. Então, eu vou trazer ali a avaliação do perfil de candidato, e a gente vai deixar que para avançar a etapa é obrigatório ali de fazer essa conclusão. E depois que a gente faz toda essa parametrização na telinha de parâmetros, voltando para a nossa aba de negócios, aqui na parte superior nós vamos conseguir filtrar por aquele funil de venda que a gente acabou de cadastrar. E aqui dentro do nosso funil a gente vai conseguir ter as integrações, que é quando a gente faz essa captação de leads de forma automática para cair no nosso funil de vendas, ou a gente vai conseguir também criar ali negócios de forma manual, quando for algo orgânico. Então, aqui na parte superior em novo negócio, a gente vai ter duas opções ali, aliás, duas colunas, né, para a gente preencher com diferentes informações.
Por um lado, eu vou trazer a informação do meu negócio. Então, eu tenho o meu negócio X, esse negócio, ele tem interesse na cidade de Uberaba, lá no estado de Minas Gerais, a data de fechamento, então, quando ele demonstrou esse interesse, o Skyler foi no dia 30, o valor aproximado de investimento que ele tem é de 1,5 milhão, a origem, né, uma lista que nós conseguimos personalizar, então, por exemplo, esse candidato, ele veio ali do nosso site, aqui a gente vai ter também a etapa do funil que ele está, e também quem é o responsável, ou seja, quem é o vendedor responsável por essa prospecção. E, por outro lado, a gente traz os dados da pessoa de contato. E aqui sim é a pessoa em si, né, que vai ser o futuro franqueado ali durante essa prospecção. Então, aqui eu vou preencher os dados dessa pessoa de interesse, com nome, telefone e e-mail para contato. E aqui a gente já consegue criar esse negócio para que ele já caia ali naquela etapa do funil de vendas. E a partir do momento que nós temos esse histórico aqui dentro, a gente vai conseguir visualmente visualizar quantos negócios eu tenho por etapa desse funil e qual o valor aproximado de investimento acumulado que a gente tem em cada etapa também, tá? Pessoal, até esse momento de parametrizar o funil de venda, criar um negócio, ficou alguma dúvida? Não, não. Perfeito, pessoal. Então, Já a existe, partir de agora, já existe um pré-estabelecido, né? Aí, como assim um pré-estabelecido? Desculpa. por exemplo, tu criou esse funil de vendas, certo? Uhum. Mas o sistema hoje, ele já tem, se eu não me engano, uma tela que ele tem uns passos aqui pré-determinados, não é isso? Sim. A gente vai ter 3 exemplos. A gente vai ter o Pipeline 1.0, que vai trazer cliente potencial, contactado, reunião realizada, proposta feita e negociação iniciada. O 2.0 Pipe, que vai ser realmente esse processo de suspect, prospect, lead, negociação e fechamento do negócio. E quando a negociação é prorrogada, que aí vocês têm esses diferentes funis. Só que são apenas exemplos, tá? Se fizer sentido para o negócio de vocês, pode ficar à vontade Entendi. para utilizar essa Eu, estrutura. Perfeito, eu pessoal. acho, eu acho, Combinado. que, eu acho que o Emílio já está até usando um aí, porque eu vi um de Araguaína aí. Eu vi ali, eu acho que ele criou para fazer algum teste. É, já está já Perfeito, implantando já a pessoal. coisa. Tá bom, tá certo. Combinado. Pessoal, a partir de agora, a gente vai clicar dentro desse cardzinho do nosso negócio, né, que é o nosso lead, e a gente vai observar que dentro dele a gente vai conseguir ter o histórico da negociação que a gente está fazendo. Então, cada negócio no nosso funil vai ter ali um diferente histórico de prospecção. Por exemplo, o nosso negócio X, ele tem um valor ali de investimento de 1,5 milhão, está na etapa 1, né, do nosso funil de venda. A gente conseguir aqui na lateral esquerda trazer a temperatura desse negócio, ou seja, o quanto que ele está engajado, o quanto que ele está interessado em ser um franqueado. E essa temperatura ela varia de gelado a ardente, trazendo esse histórico de interesse dessa pessoa. Nós temos também aquelas opções, né, que nós já deixamos cadastrados lá desde o processo de criação do funil de venda, que é a orientação para o nosso vendedor. Então, aqui está falando que ele precisa fazer uma ligação para o candidato. Então, ele sabe o que ele deve fazer. Nós temos também o checkpoint da etapa atual, e esse checkpoint é um ponto padrão que pode ser alterado a situação, mas talvez, né, vai impactar ali no avanço de uma etapa e outra. Temos a avaliação da etapa atual. Então, a ligação já foi feita, que era o que a gente deixou como orientação. Ele vai clicar em aberto e vai aparecer as opções de sim ou não. E assim que for respondido, ele já vai gerando esse histórico realmente nessa timeline desse prospect, tá bom? E o checkpoint, a gente vai ter 2 opções. A gente tem essa primeira opção, que não é obrigatória, ou seja, se nós tentarmos avançar esse lead, que pode ser avançado tanto nessa setinha, quanto lá no nosso painel de negócios no Kanban, que eu posso tanto voltar quanto ficar na etapa, não vai me gerar nenhuma obrigatoriedade. Então, eu posso avançar sem ter, de fato, concluído.
Já nessa etapa de segundo contato, a gente deixou um checkpoint de forma obrigatória. Então, ó, a avaliação do perfil do candidato, ela já foi concluída? Se ainda não, se a gente tenta avançar para a próxima etapa, o sistema trava. O sistema traz que é preciso concluir aquele checkpoint. Então, eu preciso realmente falar que ele foi concluído, para que aí sim o sistema libere esse avanço para a próxima etapa para a gente, tá? E além das orientações, do checkpoint, das avaliações que nós temos dentro do negócio, aqui na parte central da nossa telinha, a gente tem algumas ações, sempre com o intuito de manter esse negócio engajado, de manter as informações centralizadas dentro dele. Então, nós temos um campo de observações, onde nós podemos deixar notas realmente de observações que a gente deixa ali dentro para ter esse histórico. Nós conseguimos em atividade, criar atividades com esse negócio. Então, Esther, eu preciso agora fazer uma ligação para esse negócio. O tipo de atividade é uma ligação, eu sou o responsável, vai durar no máximo 15 minutinhos e a gente cadastra essa nossa atividade. O interessante da atividade é que sempre que a gente cria ela, ela vai ficando aqui no que está planejado. Então, enquanto ela não for concluída, ela sempre vai ficar ali no topo, né, do nosso histórico da negociação. E essa atividade agendada, em cada negócio que você tiver criado essa tarefinha, vai gerar lá no painel inicial, né, do módulo, esse pisca-alerta, né, essa notificação de que tem algo pendente para ser realizado ainda hoje, ou dentro do próprio módulo de expansão, lá na parte superior da telinha, nós temos uma opção de atividades. E ali cada vendedor vai conseguir acompanhar por lista as atividades que ele tem planejado na semana, o que já foi concluído, o que, que tem para fazer hoje, amanhã, ou aqui na lateral esquerda, na parte superior, por calendário. Vai gerar ali um calendáriozinho para ele, trazendo em todos os dias desse mês as atividades que ele tem para realizar. E ele vai ter duas opções de conclusão dessa atividade. Tanto dentro dela, né, ali na parte superior, onde ele consegue concluir, ou se ele já tiver realmente em contato com aquele negócio, lá no nosso painel de negócios, dentro daquele específico lead, ele já consegue dar o check nessa atividade. E a partir desse momento, o histórico já vai ali sendo atualizado em tempo real, tá bom? Claro, pessoal, pode ficar à vontade para perguntar. Esté, vamos lá. Eu entendi aí que a gente entra dentro da atividade aí para acompanhar as atividades que foram descritas, né? Só que a minha dúvida é o seguinte: vamos lá, o Emílio vai estar aí alimentando aí a expansão, os negócios e tal. E ele quer direcionar essas demandas, porque vai ter a pessoa da arquitetura, vai ter a pessoa da documentação, vai ter a pessoa da logística e tal. Essas atividades, essas demandas, quem vai fazer cada qual? Ele direciona ali naquela tela de atividade? Não, Josué, quando a gente fala de expansão, a gente fala do processo em que o Emílio está tendo para a prospecção desse candidato. Ou seja, eu, Esther, tenho interesse em ter uma unidade Skyler, eu vou entrar em contato com ele e vou passar por toda aquela etapa dele me apresentar qual que é a empresa. Não, tudo bem. Sim, eu Proposta. entendi. Essa parte eu entendi. Eu sei que é da expansão, eu compreendi Aham. tudo direitinho. Só que assim, você concorda comigo que dentro desse projeto de expansão tem vários segmentos de atuação? Tem uma pessoa que vai ser responsável para ter essa documentação dessa expansão, tem uma Sim, pessoa com que vai ser certeza. responsável pelo projeto arquitetônico e tudo. Que isso são etapas até esse prospect virar uma unidade, concorda? Concordo, com certeza. Aí era nesse ponto que a gente ia chegar. O expansão dentro do SUTS, ele é uma parte desse processo da unidade. Então, ali, a gente vai ter todo esse histórico de começo de comunicação com esse lead que tem interesse. Essa parte de atividades que você precisa designar para arquitetura, para responsáveis pelo projeto, entra na implantação da unidade. Porque muitas vezes nessa etapa de expansão, né, para vocês entenderem um pouquinho melhor, muitas pessoas realmente não se interessam. Então, o Emílio pode me apresentar, ó, a unidade Skyler é isso, esse é o valor de investimento, tem essa cidade de interesse, pode ser? Ah, não estou muito afim. Então, essa etapa de acompanhamento acaba no módulo de expansão mesmo.
vai ter ali como dar esse lead como perdido. Já quando esse lead for ganho, aí sim a gente começa todo esse processo dessa nova unidade. Aí esse histórico de negociação que o Emílio teve é integrado com o módulo de implantação, e ali, pessoal, a gente vai ter uma lista de tarefinhas, e ali a gente vai conseguir designar o que você é responsável, o que o Emílio ainda é responsável, o que a arquiteta é responsável, qual é o prazo que eles têm para executar essas tarefas. Então, tudo envolve essa parte de expansão, só que são em módulos diferentes. Eu tenho a parte de expansão mesmo, que é realmente esse contato de interesse do candidato, e eu tenho pós esse candidato ter realmente se interessado e realmente ter a intenção de ter uma unidade Skyler, que aí é a parte de implantar essa unidade, tá? Perfeito. Combinado, pessoal, perfeito. Então, voltando ali para dentro do nosso negócio, a gente vai conseguir cadastrar dentro aqui, né, de atividades, apenas aquelas atividades que eu, como vendedor, preciso fazer. Atividades que eu preciso ter de documentação, de arquitetura, aí entra na parte de implantação, tá bom? A gente vai ver ali no nosso próximo treinamento. Além disso, dentro do histórico do nosso negócio, a gente vai ter toda a base de arquivos. Então, desde aquela primeira apresentação, aquele primeiro documento que é compartilhado ali entre o Emílio, né, que é hoje o responsável, e esse candidato pode ser anexado aqui dentro. Vocês têm a lista de todos os checkpoints também, trazendo ali o que está em aberto, em andamento concluído, e também de todas as avaliações de todo o funil de venda. Nós teremos também modelinhos de e-mail. Então, sempre que você estiver em uma etapa e precisar disparar um e-mail para aquele candidato, você já vai ter modelinhos criados. E eles são totalmente personalizados por vocês. Daqui a pouquinho a gente vê como que se cria. E ali sempre vai ser enviado pelo seu e-mail como remetente para o e-mail da pessoa de prospecção, que é o destinatário. E ali vai trazer todo aquele e-mailzinho de modelo. Nós conseguimos ter ali também campos adicionais, que são totalmente personalizados por vocês. E, por fim, um atalho para o módulo de chamados. Então, o Emílio está aqui prospectando com esse negócio de Uberaba, mas ele precisa conversar com o Josué, para o Josué já dar andamento em alguma documentação. Então, ele já tem esse redirect também para comunicar com outro departamento, tá bom? E tudo que a gente vai fazendo, pessoal, vai gerando histórico para a gente dessa negociação. Porque esse histórico vai ser muito interessante quando esse lead for ganho e for lá no módulo da implantação, tá? E além de todos esses dados que a gente vai gerando desse negócio, a gente aqui na lateral esquerda vai ter também as informações da pessoa prospectada, e aqui a gente vai ter nome, celular, telefone, e-mail, e toda essa base de dados de todas as pessoas que estão vinculadas aos negócios de vocês, gera para a gente aqui na parte superior, nessa opção de pessoas, uma base de dados. Então, hoje, para a prospecção, eu tenho a Ana e a Liliane, e ali a gente já vai conseguir acompanhar todos os dados dela. Então, sobre a Ana, eu vou saber os dados pessoais, a empresa que ela tem vindo, campo de anotações para perfil dela e campos adicionais que são totalmente personalizados por vocês. E da mesma forma que a gente tem as informações da pessoa prospectada, a gente tem também as informações da empresa prospectada. Então, muitas vezes, vocês sempre prospectam uma pessoa, só que essa pessoa pode estar ali com um CNPJ, com uma empresa de interesse. E essa empresa pode ser traga para dentro desse negócio também, para ter a base de dados, e isso gera para a gente uma base lá na parte superior em empresa. E ali a gente já vai conseguir acompanhar qual que é os dados dessa empresa, vai conseguir acompanhar endereço, contato, pessoa de contato, campos adicionais que a gente consegue criar e os campos de anotação de perfil dessa empresa também. E além dos dados da pessoa e da empresa prospectada, a gente tem ali o que é mais interessante para nós, né, desse processo de expansão, que são os detalhes desse negócio. Então, quando que ele mostrou interesse em ter uma franquia Skyler, qual etapa do funil que ele está agora, qual que é a origem, ou seja, de onde ele veio, qual a marca, né, se houver ali uma holding, por exemplo, a campanha, então, o que, que a gente ali realmente investiu um dinheiro para a gente conseguir ter isso? Vai trazer isso ali para a gente também. A cidade, né, de prospecção, de interesse, o estado, o valor do negócio e quem é o responsável, quem é o vendedor que está acompanhando toda essa negociação. E além de todos esses dados, tanto aqui na parte inferior da tela, nós temos a situação de ganho e perdido,
como também lá na parte superior nós também temos. Ou seja, se o meu lead for perdido agora, esse negócio X ele não tem o perfil de ser franqueado Skyler. A gente consegue definir um motivo de perda. E esses motivos, né, de quando o lead é perdido, são totalmente personalizados por vocês também, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Já quando o nosso lead é ganho, o mais interessante é que ele vai para um modo que chama integração e expansão, e ele fica ali numa salinha de espera, aguardando com que a equipe responsável pela implantação traga todo esse histórico da expansão para dentro daquele projetinho que a gente vai ver no próximo treinamento, tá bom? E nós temos também esses 3 pontinhos que vai trazer para a gente a possibilidade de editar esse negócio. Então, ali a gente vai conseguir editar o título, o responsável, o valor aproximado de investimento. A gente vai conseguir mudá-lo de funil. Então, o Emílio está fazendo a prospecção com o negócio X, e agora esse negócio falou que tem interesse em uma franquia Skyler, só que só daqui a um ano. Então, para ele não perder esse histórico, ele pode passar, por exemplo, para funil de negociação prorrogada. Então, a gente consegue fazer essa mudança também. E se esse negócio foi um teste, um exemplo, realmente a pessoa não teve interesse, você não quer continuar com esse histórico para gerar dashboard para você, pode excluí-lo também, tá? Isso aí é opcional para cada um de vocês. E lá no nosso painel de negócios, né, que a gente visualizou que é possível avançar ali realmente o nosso negócio, a gente vai ter inúmeros filtros para buscar, porque com certeza aqui vocês terão mais de 100, 200, 300 pessoas sendo prospectadas, e ali vocês conseguirão filtrar por quem é o responsável, por situação, por avaliações que tem ali dentro, e entre outros formatos de filtros também, tá bom? Pessoal, em relação ao armazenamento de dados, né, de cada negócio, o que a gente consegue ter ali dentro, tudo tranquilo? Perfeito, pessoal, combinado. E agora, né, a gente sempre vem comentando desde o início do treinamento que muita coisa pode ser personalizada por vocês. E toda essa personalização, ela acontece aqui na parte superior, na telinha de parâmetros. Então, além da personalização dos funis de vendas, das etapas, orientações, avaliações e checkpoints, na lateral esquerda a gente vai conseguir também ter dentro do expansão a nossa equipe. E aqui, pessoal, a gente tem 2 tipos de equipe. Nós temos a nossa equipe de administradores, ou seja, aquelas pessoas que podem ver todos os leads, e aqui já está eu, o Emílio e o user. E, por outro lado, a gente vai ter a nossa equipe de vendedores, que são aquelas pessoas que vão poder ver apenas os responsáveis, aliás, apenas os leads que ele é responsável. Então, se eu adicionar, por exemplo, o Adriano como um vendedor, o Emílio vai ver todos os leads, tanto do Adriano quanto do Suts, mas o Adriano vê só o que é dele e o Suts vê só o que é dele. Então, a gente tem essa divisão de permissão de acesso também, tá? Nós temos ali também na lateral esquerda a personalização de etiquetas para que nós consigamos vincular ao negócio. Então, ó, vou criar aqui uma etiqueta de importante. Então, eu sei que esse negócio que tiver essa etiqueta é importante para a gente, é primordial a gente dar toda a atenção para ele. Então, lá na abinha de negócios, eu entro dentro daquele negócio, e aqui na lateral esquerda, naqueles detalhes que a gente havia visto, há uma opção de vincular essa etiqueta. E ali dentro, salvando essa informação, já aparece essa tagzinha em cima dele. E essa tagzinha ela é importante para o visual e também para a filtragem. Ali eu vou conseguir realmente filtrar todos os negócios que estão vinculados àquela etiqueta. Tudo bem? Além dessa personalização ali em parâmetros, a gente vai conseguir também parametrizar os nossos motivos de perda, que é quando a gente atribui ao lead a opção de perdido. Nós conseguiremos personalizar campanhas, e essas campanhas é tudo que a gente faz em investimento financeiro. Então, a gente está na época da moda. A Scarlett fez ali, né, todo um processo de tráfego pago e investiu muito dinheiro nisso. Vamos ver se essa campanha está nos dando retorno. Então, a gente atribui aqui dentro do expansão como campanha o que tem investimento financeiro. Já a origem não precisa ter investimento financeiro. Foi divulgação, foi de forma orgânica, veio pelo site, foi realmente ali por uma plataforma que ele conseguiu ver as melhores franquias daquela região.
é uma origem. Então, a gente cria a nomenclatura de uma nova origem também, tá? Em relação às marcas, é muito utilizado para quando a gente é holding. Então, por exemplo, a Skyler, ela prospecta tanto para a Skyler 1 e para a Skyler 2. A gente consegue ter também em um único funil essa prospecção de diferentes marcas. E em campos adicionais, a gente vai conseguir criar tanto campos adicionais para o negócio, para que tenhamos dentro de cada negócio o máximo de informações armazenadas ali sobre o perfil, sobre experiência e o que nós precisaremos, e também criar campos adicionais, tanto no perfil de pessoa prospectada, quanto de empresa prospectada, para que a gente consiga ter também esse máximo, né, de informações ali dentro. Nós comentamos também, né, lá no início, que hoje, dentro do módulo de expansão, nós realizamos algumas integrações, e nós realizamos hoje, dentro do módulo de expansão, 4 tipos de integração, sendo elas pela ABF, se vocês forem um associado, sendo por API, que é um desenvolvimento próprio da equipe de vocês, da Skyler, por intermediadores, que a gente vai utilizar ou o Make ou o Zapier, ou seja, se vocês possuem ali outro CRM, se vocês possuem tráfego pago com alguma plataforma, a gente consegue fazer essa conexão com essa outra plataforma para que os leads caiam direto dentro do funil de venda do Suits. E o último tipo de integração é por landing page, que é aquela página, né, aquele formulário do site da Skyler, de seja um franqueado, que a gente consegue conectar dentro do Suits também, tá? Hoje, pessoal, qual que é o cenário mais interessante de integração para vocês? Se eu não estou enganada, hoje é muito de forma orgânica, né? Esse tipo de captação que vocês têm? Sim, é orgânico e tem também pelo site, né? Pelo o e-mail, prospecção. Perfeito. Essa questão, eu vou até passar ali no grupo para vocês o contato da Duda, ela é nossa analista de integração, então ela consegue passar todos o passo a passo, todos os detalhes, para que essa conexão aconteça entre vocês aí com a plataforma, né, com a forma que vocês prospectam, para que esse lead caia diretamente aqui dentro do Suits, tá bom? Perfeito, pessoal. Nós conseguiremos também aqui em parâmetros personalizar aqueles modelinhos de e-mail, e os modelos de e-mail é realmente para vocês terem essa estrutura, necessidade de fazer esse disparo entre remetente e destinatário, já ter ele ali como modelo. E assim que nós criamos um novo modelo, a gente define quem que é o remetente, se sempre vai ser um único e-mail ou sempre o e-mail responsável do negócio, qual que é o assunto, qual que vai ser ali o conteúdo. Se dentro desse conteúdo vai haver variáveis, como o primeiro e o último nome da pessoa, a cidade, o estado, a cidade do negócio, se o e-mail vai ser formal ou informal, e quando a gente salva, esse modelinho já vai estar ali salvo para que vocês consigam fazer esse disparo dentro da negociação. E como nós havíamos comentado lá no nosso kickoff, o que vocês têm hoje de base de dados de negócios em prospecção, vocês conseguem importar para dentro do Suits. E aqui para importar é muito simples, basta vocês baixarem o modelinho de planilha a ser importado. E em próximo, definir se vocês querem criar de fato lá no funil de venda um negócio para cada linha dessa planilha ou não. Se vocês querem apenas ter ali em pessoas uma base de dados para futuramente prospectar aquele contato, e em próximo a gente faz a importação daquela mesma planilha. E assim que a gente faz essa importação, dependendo do que eu selecionei, vai gerar ali para a gente, tanto em pessoas ou em negócios, aquela base de dados das pessoas que tinham ali preenchido naquela planilha, tá bom? E da mesma forma que nós importamos, ou seja, trazemos para dentro do Suits todos esses dados, nós também exportamos. Então, vocês conseguem gerar uma planilha de Excel, dependendo ali do que vocês precisam nessa informação, para que tenham os dados de todos aqueles negócios também, tá bom? E o mais interessante do nosso módulo de expansão, além de vocês terem, né, centralizado em uma única plataforma esse processo de prospecção desses candidatos, desses interessados, é o dashboard que é gerado para a gente. Então, além de vocês terem todo esse contato centralizado aqui dentro, vocês vão conseguir acompanhar indicadores de desempenho
com os relatórios que o SUTS traz para vocês. Como o projeto da Skyler é um projeto limpinho, ainda não tem nenhum dado de exemplo, vou entrar dentro do demonstração, só para mostrar para vocês como que funciona ali o nosso relatório do módulo de expansão, tá? Então, o primeiro dashboard que a gente vai conseguir acompanhar é o em tempo real, onde eu consigo filtrar ali o nosso funil de venda e acompanhar a quantidade de negócios que eu tenho em aberto, ganhos e perdidos dentre, né, essa data de criação deles. Consigo acompanhar quantos leads eu tenho em cada etapa daquele funil e quem são os respectivos responsáveis por cada negócio. Ainda aqui na lateral esquerda, eu vou conseguir acompanhar esse relatório também por funil, ou seja, a somatória de todos os funis, quantos negócios a gente tem, a somatória de todos os negócios, qual que é o valor que a gente tem ali dentro. Nesse gráfico pizza, apontando o cursor ali do mouse, a gente vai conseguir acompanhar também a quantidade de negócios que a gente tem por funil de venda. E em negócios por funil, a gente vai conseguir visualizar que por funil de venda, dentro de cada uma das etapas, quantos negócios a gente tem e qual o valor acumulado de prospecção, para vocês começarem a ver ali onde deve dar mais atenção, né, onde tem um valor ali mais alto parado. Temos também ali o relatório que traz para a gente por quais motivos de perda a gente está tendo lead ali que não estão sendo qualificados. Então, eu tenho ali quantos leads eu tive perdidos durante esse período, tenho qual que é o motivo de perda realmente desses candidatos. Então, o motivo que eu mais tenho é o cliente fora do perfil. E aqui a gente pode se perguntar, então, será que o Emílio, será que onde vocês estão investindo, né, em campanhas, está trazendo o retorno necessário, está trazendo pessoas que têm o perfil de ser um franqueado Skyler, e ali vocês vão gerando esses planos de ação para cada vez mais atingir realmente a pessoa que tem interesse. Tenho também aqui a visualização do meu relatório por quantos leads foram gerados por origem, ou seja, de cada origem que eu tenho, quantos leads e qual foi o valor gerado e quem são os responsáveis por eles. E eu consigo também acompanhar a quantidade de leads ganhos e perdidos por origem. Então, aqui você vai conseguir visualizar qual origem que está te dando essa geração de leads muito boa, mas o mais importante é se esse negócio está sendo ganho. Então, ali você vai ter esse histórico também de quantos são ganhos e quantos são perdidos. Por campanha, da mesma forma, então eu vou acompanhar qual a campanha que eu estou tendo mais leads gerados, e desses leads que foram gerados, quais foram ganhos e perdidos. E aqui, pessoal, vale a gente se atentar, porque é sempre um ponto de atenção quando eu tenho muitos leads perdidos por uma campanha. Ou seja, a gente está fazendo um investimento financeiro alto, sempre, né, relacionado a essa questão de tráfego pago, principalmente, é sempre muito caro. Então, a gente tem que identificar o que a gente está investindo e a gente não está tendo o mínimo de retorno. Então, sempre é um ponto de atenção quando essa campanha tem muitos leads perdidos, tá bom? Por ranking, a gente consegue acompanhar ali realmente por vendedor. Então, se hoje, né, vocês têm o Emílio e mais 2 vendedores, vocês vão conseguir acompanhar quantos leads são gerados por cada um deles e quantos são ganhos e perdidos. E com esse ganho e perdido, vocês conseguem ver a taxa de conversão desses vendedores. Então, a Bruna, de 36 leads que ela teve ganho, nenhum foi perdido. Então, a taxa de conversão dela é de 100%, ou seja, qualquer candidato que cair para a Bruna, é certeza que vai ser ganho. Então, ela é uma boa vendedora, ela sabe realmente fazer a negociação. Mensalmente, a gente vai conseguir acompanhar quantos leads são gerados por mês nesse último ano e quando desses leads gerados foram ganhos e perdidos. Então, ó, o melhor mês para nós da Skyler foi janeiro, porque a gente teve 18 leads ganhos, ou seja, a gente vai ter mais 18 unidades. E a gente consegue fazer esse comparativo também com os dias, né? Então, diário, a gente consegue acompanhar quantos leads são gerados por dia dentro daquele mês. E desses leads gerados, eu consigo ver também quantos foram ganhos e perdidos. Então, o dia que a gente mais teve lead ganho foi no dia 23. E aqui vocês já conseguem elencar um dado com o outro. Então, se o melhor mês para eu investir é janeiro, já que eu tive um grande volume de leads ganhos, no dia 22 e 23, por exemplo,
a gente consegue no próximo ano fazer uma campanha nessa data, para impulsionar mais pessoas a conhecerem a marca, se interessarem pela marca, e a gente, consequentemente, a cada ano, ter, né, de forma gradativa esse aumento ali de leads ganhos, tá? Realmente, se esse for o foco ali da empresa no momento. Então, os nossos dashboards vai agregar muito ali para vocês conseguirem identificar perfil ideal, né, de candidato, conseguir identificar essas métricas ali, esses resultados de desempenho, que é muito primordial no momento de investir numa campanha, no momento de definir uma data, né, para cada campanha. É bem interessante, pessoal. Em relação ao nosso módulo de expansão, a gente finaliza o nosso treinamento por hoje, mas antes da gente finalizar a reunião, eu queria ver com vocês se em alguma das telinhas ficou alguma dúvida, se ficou claro o intuito do módulo, o que a gente consegue trazer para dentro dele. Isto é assim, ficou claro, tá? Assim, a gente está absorvendo, né? Nós estamos absorvendo, você vai falando, a gente vai confirmando, né, aqui. Mas, assim, realmente a gente vai ter algumas dúvidas na hora da alimentação. Eu costumo dizer que a gente é muito buliçoso, né? Aqui a gente tem o costume de, quando a gente não sabe, correr atrás da informação, buscar e tudo. Mas, assim, o que a gente tiver de dúvidas, quando estiver alimentando e tudo, a gente vai perguntando, entrando em contato. A gente já começou a alimentação daquelas planilhas, tá? Que você nos enviou. A gente já fez uma parte já dos colaboradores e estamos fazendo uma parte das unidades, certo? Eu acredito que, assim, na minha visão, eu acho que era até uma visão errada, sobre a questão do direcionamento dessas demandas, que só, para mim, era dentro desse módulo expansão, mas acaba sendo na implantação da unidade, não é isso? Era uma dúvida que eu estava, mas você clarificou. Então, eu acho que esse módulo expansão, ele é um dos mais complexos na minha visão. Eu acho que talvez ele seja até o objetivo principal do SUTS, na minha visão. Não sei se... claro que os outros fazem parte, mas na minha visão, eu acho que ele é o principal. Mais robusto. É o mais robusto, porque realmente, assim, se quem está trabalhando na área de expansão, o administrador que está nessa área de expansão, realmente alimentar o sistema da forma que é para ser. E, cara, é uma baita de uma ferramenta, é sensacional, entendeu? Para controle, organização e tal. Então, assim, eu estou gostando bastante, né? A gente vai repassar essa parte também para o Emílio, que ele provavelmente agora no início vai ser ele que vai trabalhar com essa área, mas posteriormente eu acredito que ele vai delegar para outra pessoa. Até porque tem os vendedores, né? Tem os vendedores dentro do módulo da expansão. Então, eu acredito que até agora está fluindo bem. Vamos tentar agora começar a alimentar, né? O sistema, eu acho que ele já criou ali uma unidade ali de Araguaína, que é o que a gente está trabalhando no momento. E depois eu vou explicar ele direitinho o que você nos passou aqui, para a gente poder dar continuidade no processo. Mas eu acho que é isso. Perfeito. Eu queria ver contigo, Esther, assim, eu acredito que vai ter módulo que ele é mais rápido, tá? O que eu queria ver contigo? Esses módulos que são mais rápidos, a probabilidade da gente pegar outro módulozinho que seja mais rápido e a gente unificar. O que tu acha dessa ideia? A gente consegue sim. Por exemplo, pessoal, os nossos treinamentos posteriores, que é o módulo de implantação e chamados, realmente a gente não conseguiria trazer antes, né, antecipado, porque ele demandaria 40, 50 minutinhos mesmo do nosso treinamento. Os outros, universidade corporativa, marketing, compras, a gente consegue minimizar, tá? Então, a gente chegando ali no horário do treinamento mesmo, às 2 ou às 3 horas, como a gente havia combinado, a gente já consegue ali adiantar o que está ali para a semana que vem também, tá bom? Certo, porque quando a gente for fazer o treinamento lá do marketing, eu gostaria até de chamar a Andressa, que é a nossa gestora aqui de marketing, para ela participar também, sabe? Eu acho importante. Porque, assim, esses módulos vamos dizer assim, operacionais, como a gente tratou do módulo das unidades, da escala em si, da franqueadora e tal, os cadastros de colaboradores, isso a gente consegue trabalhando, mas a área específica, como, por exemplo, o marketing, que eu estou acreditando que é uma das áreas que a gente também vai usar bastante, eu queria convidar a Andressa para participar também.
Combinado. Vou fazer assim, eu vou mandar para vocês, né, os horários novamente com os treinamentos e já vou trazer o que que a gente pode ali adiantar. Sempre lembrando que tem realmente esse horário ali do treinamento. Então, se a gente chegar 10 minutinhos atrasados, infelizmente a gente não consegue finalizá-los. Mas aí não tem problema também. A gente vai conversando durante o próprio treinamento e ver se dá certo. Qualquer coisa eu me coloco à disposição, tá bom? Beleza. Tá bom, combinadíssimo. Combinado.